E qual é o chá que você consome assim todo dia por prazer ou para dar sono? Você já falou, Sim, né? Que é essa misturinha que você toma aí essa hora, né? sim. Eu tenho alguns chás que são de uso mais constantes e contínuos, mas eu procuro não fazer o mesmo chá todo santo dia se não tiver necessidade. E, aliás, para quem tem planta medicinal em casa, aí vai uma dica bem importante. Se você tem um pé de hortelã na sua casa, por exemplo, Uhum. colha o hortelã na segunda-feira, que você vai usar durante toda a semana, guarde as folhas na geladeira. Por quê? Porque quando a gente começa a mexer na planta, a informação que a gente está passando para a planta é que ela está sendo devorada. A planta não tem perninhas para correr, então o que ela faz? Ela produz elementos químicos que fazem com que ela se torne tóxica. Isso não é só para planta medicinal. Quem tem pé de salsinha, pé de couve, pé de alface em casa, a gente tem que colher o que a gente vai usar daquele pé, ou então você tem pelo menos 3 ou 4 pés, para a gente colher todo dia um pouco de cada um, mas não se deve colher de uma planta só. Plantas que eu gosto, sálvia, eu adoro o manjericão, eu acho um Também adoro. chá fabuloso. Eu tenho 5 espécies de hortelã aqui na minha casa. Eu tenho hortelã canadense, eu tenho hortelã verde, eu tenho hortelã pimenta, eu tenho hortelã roxa. Hortelã é uma coisa que eu adoro. A cidreira, é importante que as pessoas saibam que existem 3 tipos de cidreira. A erva, que é um pé grandão de cidreira, o capim-limão, que as pessoas também chamam de cidreira, ou capim-santo, Mas é uma e a delícia, melissa. né? Um chá de capim-limão é o máximo. E aí é uma coisa interessante, porque a cidreira, a Melissa officinalis, que é também chamada de erva cidreira, que é a que eu estou tomando aqui, ela é fantástica para o sono. O capim-limão não é legal para o sono, porque ele é ácido, e tudo que é ácido interfere no ciclo do sono. Então, para a noite, ele já não é tão indicado. As plantas ácidas, que é o caso da erva mate, do chá verde, do banchá, todos eles, o anis estrelado, todos eles são ácidos e interferem no sono. Então, a gente não deve fazer à noite. Agora, a melissa a gente pode fazer à noite, a valeriana a gente pode fazer à noite, a camomila pode-se fazer à noite. Todas Tem o elas tal de podem. mulungu também, não tem? Ótimo, é uma planta que dá muito no Nordeste, com uma flor vermelha linda, fantástica. E ela realmente é muito boa. Só que, como qualquer produto medicinal, o uso constante e contínuo vai levando a gente a um patamar em que você começa a estabilizar, o corpo começa literalmente a acostumar. Então, por isso que eu gosto de variar. Geralmente, o chá que eu faço na segunda, eu vou repetir só na quinta-feira de novo. Então, é dia sim, 2 dias não, em média. Isso vale para comida também, viu? O povo que gosta de comer feijão e arroz todo dia, é bom dar uma variadinha. Olha só, muito bom. Então, vale variar. Eu nunca pensei nisso, em variar a erva de um chá. E vale Sim. esses chás em saquinho, eles são de verdade? Pergunta chata de Vale. fazer, difícil, né? É, É porque, por vale. exemplo, quem mora, você deve morar numa casa, né? Porque você Moro. tem tudo plantado, porque eu vejo você fala, aí você pega essa folha, você pega e tal. Eu moro em apartamento, eu tenho uns vasos. Sim. Mas, por exemplo, hortelã é uma coisa que não dá certo comigo. Eu não sei se é a minha mão que não presta para hortelã, não me dou com hortelã. Para plantar, ela não sobrevive muito tempo comigo. Uhum. Já o manjericão sobrevive, a sálvia, mais ou menos, o alecrim, sim, muito tempo. O alecrim tem uma durabilidade maior. Né? É difícil, Sim. a hortelã é difícil, ela não é Horte- para um qualquer, não. Hortelã, Escolhe ela quem vai precisa de plantá-la. Hortelã ela precisa de um vaso grande que não tenha muita variação de umidade. Quem mora em apartamento geralmente usa vasos menores e por causa da incidência do sol, a terra seca muito rápido. Por isso que o alecrim e a sálvia, que são plantas de deserto, elas sobrevivem muito bem. Agora, o hortelã, que é uma planta de banhado, uma planta de umidade, ela precisa de estar com umidade constante. E aí, em vasos menores, ela tende a morrer muito fácil. Morre. Mas Morre muito fácil. Põe ela no assim, vaso o grandão. Ora Pronobis está sobrevivendo a mim muito bem. Mas a terra, toda vez que eu vou molhar, a terra está seca. E eu Sim, não sabia que ele gostava tanto de água. Ele gosta muito de água, Ora Pronobis? gosto. É um cipó, ele chupa muita água, ele puxa muita água. Mas ele tem uma tolerância à falta d'água muito boa, muito boa. Porque ele é uma planta de regiões
que são regiões áridas, né? Então ele resiste muito bem. Como é que começa o seu interesse pelas plantas? Você fez medicina tradicional? O meu gosto pelas plantas já começa desde a minha infância. A minha avó, a avó que eu tinha mais perto, era curandeira. Então, as pessoas sempre recorriam a ela e o jardim dela sempre foi uma grande horta de plantas medicinais. E isso sempre ficou muito marcado. A minha formação foi uma formação alopática, tradicional, remédio. E quando eu fui fazer o meu primeiro doutorado, eu senti uma necessidade muito grande de olhar para essa parte natural, que aí foi quando eu voltei a fazer a nutrição. Porque a minha área de concentração não era isso. Eu sou formado em filosofia. Minha primeira graduação é em filosofia. Da filosofia eu fui para a neurociência, da neurociência eu fui estudar cognição e tal. E aí depois é que eu voltei para a nutrição. E aí eu fui buscando alguns recursos nas plantas medicinais para a solução de problemas meus e da minha família. Eu falei, eu vou estudar esse negócio aí para entender por que isso faz bem. Aí comecei e não parei nunca mais. Aí fui para a fitoterapia, da fitoterapia nutrição clínica, e hoje meu doutorado é estudando a copaíba, o óleo vegetal e essencial de copaíba. Copaíba. E para que conclusão você chegou até agora sobre a copaíba? A copaíba é uma planta incrível. Na verdade, a gente chama a copaíba, mas são 16 árvores que são chamadas copaíferas, né? Que são as que produzem o óleo. Dessas 16, 4 produzem um óleo específico que nos permite fazer o óleo essencial, porque existe o óleo vegetal, que é esse óleo gorduroso, que ele não evapora, e existe o óleo essencial, que é o óleo que, se você passar na pele, ele evapora. E o óleo de copaíba, ele age em alguns receptores do nosso cérebro, chamado de receptores canabinoides. Você já deve ter ouvido falar do famoso CDB, que é o óleo tirado lá da semente da maconha, que é utilizado para ansiedade, TDAH e tudo mais. Esse óleo age nos receptores canabinoides, como a copaíba faz. Assim, a vantagem que a gente tem do óleo essencial de copaíba é que ele é muito mais barato, muito mais acessível e ele tem funções que o CDB não tem. Então, eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, eles têm funções, no final das contas, diferentes. Mas, nessa questão dos receptores canabinoides para ansiedade, TDAH, autismo, para depressão, para ansiedade, eu, Júlio César, vou puxar a brasa para o meu lado, né? Eu prefiro usar a copaíba. Muito melhor, muito mais barato. Mesmo? Isso é uma informação importantíssima, porque o óleo de canabidiol, é muito difícil, é muito caro, requer, às vezes, entrar na justiça, é uma coisa trabalhosa. Sim. A copaíba já é uma coisa que toda casa de produto natural acho que tem, né?